irmãos, irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos, antes que nós entremos aqui na palavra. Convido os irmãos a fechar os seus olhos. Seremos breves em oração. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, rendemos graças a Ti, e pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e bondade infinita, Senhor, é que estamos de pé, mais uma vez, para Te adorar. E o mais curioso de tudo isso, é que mesmo estando na expressão em pé, diante de toda a circunstância, prova ou situação adversa que tenha permeado no inteirinho dessa semana, é para estar de pé que nos colocamos prostrados de joelho diante da Tua presença, porque o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser exaltado, adorado, e nós nos prostramos, Senhor, diante dos Teus pés, para te render graças, ó Pai. Gratidão, Senhor, pela entrega do Seu Filho. Gratidão, Senhor, pela vida que há na santa palavra do Senhor. Palavra essa, Senhor, que pela Tua bondade e pela luz do Espírito Santo receberemos, Senhor, nessa noite mais uma porção de vida, mais um alimento sólido, para que possamos ser instrumentos expressivos da Sua glória nessa terra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, que nós possamos entender por certo nessa noite esse assunto tão profundo e poderoso que vamos tratar. Senhor, que nós tenhamos o claro conhecimento da filiação e de que pela Sua santa palavra o Senhor, por meio da fé, nos tornou filhos da luz. Senhor, que nós possamos resplandecer com a glória do Teu Filho, que nós possamos, Senhor, ser espelhos que refletem essa glória aqui na terra, Pai. No nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, adentrar a lugares mais obscuros, a lugares mais densos em trevas, Papai, para que tudo seja dissipado com a presença do Teu Espírito Santo em nós. No nome de Jesus, ó Pai, nos dê força para prosseguir, nos dê uma mente limpa, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade, e nos dê um coração generoso, Pai, para que possamos olhar para este mundo e entender que toda a adversidade não provém das pessoas, mas sim do que está operando no coração dessas pessoas, pois nós sabemos, Pai, pela fé, que a nossa briga não é contra pessoas, nossa briga são contra essas entidades manifestas no mundo espiritual, e que todo o governo de toda essa força maligna, Senhor, venha cair por terra pelo nome santo de Jesus. Que haja, Senhor, a libertação de todo o cativeiro, que haja, Senhor, um virar de toda a história, o abrir de todos os olhos, o sentir, Senhor, do palpitar de cada coração. No nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graças e te bendizemos. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, eu já convido a todos os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Versículo de número 35 e versículo de número 36. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, verso 35 e verso 36. Eu vou colocando uma aguinha aqui. Vamos. Ajuda aí. João 12, 35 e 36.
Lembrando aos irmãos, né, que nas semanas passadas e retrasadas foi falado aos irmãos a respeito da luz que é a palavra de Deus, que é a pessoa de Cristo, né? O Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele diz no próprio Evangelho de João, capítulo de número 8, se eu não me engano, ele diz assim, ó: eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a luz do mundo. Amém? E outros versículos que eu trouxe aos irmãos também, apontando Jesus, o nosso Senhor, como a luz do mundo. Certo? É nisso que estamos vindo, é nessa linha que estamos seguindo. E na semana passada eu mostrei para os irmãos, e a gente acabou entrando até em outros assuntos, em Mateus, não me recordo o versículo, deixa eu ver. Verso número 14, capítulo é o de número 5, onde é a passagem das bem-aventuranças. Vai dizer assim no Evangelho segundo escreveu Mateus: vós sois a luz do mundo. E aí a gente estava tentando entender, né, como que acontece essa questão da transição da luz, porque o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ali no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 5, vós sois a luz do mundo. Nós vamos entender um pouquinho, não da origem da luz, porque a origem nós sabemos que é em Cristo, mas nós vamos entender um pouquinho essa transcendência de Cristo à igreja, Cristo sendo a origem da luz na igreja. Amém? Tudo isso para a gente entender a tipologia do candeeiro, ou do candelabro, ou da menorá, que nós estamos tratando no tabernáculo. Não esqueci disso. Êxodo de número 25, né, que nós lemos lá a partir, acho que do verso 31, se eu não me engano, a parte do candelabro. E farão também uma peça, e aí ele descreveu todo o candelabro. Então nós estamos vendo a luz, qual é a expressão, qual é a tipologia, qual é a informação contida em mistério no candelabro pela nova aliança. Tá bom, irmãos? Certo? Vamos lá então. João capítulo de número 12, versos de número 35 e 36, vai mostrar como originou a transição da luz, né? Não é que a luz, quando eu digo transição, é o permear da luz. Na verdade não é que a luz saiu de Cristo e veio para a igreja, até porque Cristo e a igreja hoje são um cabeça e o corpo, né? Não há separação entre Cristo e a igreja do Senhor. Amém? Quando eu falo igreja, os irmãos já sabem, eu não estou falando do prédio. Eu estou falando da igreja bíblica, o corpo santo do Senhor Jesus, né? E quando eu falo igreja, o corpo santo do Senhor Jesus, eu também não estou falando de todos os santos, porque nem todo santo ainda é igreja do Senhor. Nós já estudamos isso, né, irmãos? Tem muitos santos que têm a vida, mas não são a igreja do Senhor, posicionalmente não. Tá? Vamos ler aí João capítulo de número 12, verso número 35, e entender, né, essa expressão, ou seja, essa transição da luz. Disse-lhes, pois, Jesus. Quem está dizendo? Senhor Jesus. A fala aqui expressa, né, e apresentada pelo apóstolo João, é uma fala direta de Jesus, é uma narrativa. Disse-lhe, pois, Jesus. É Jesus quem vai dizer, não sou eu, né, que recebi uma revelação do alto. Não. Aqui Jesus está dizendo. O que ele está dizendo? A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. De quem que Jesus estava falando? Dele mesmo. A luz ainda está não está em vocês ainda. A luz está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Irmãos, nesse verso tem muito mistério, mas tem muita coisa profunda para falar aqui, mas eu não quero sair do foco, do objetivo, né? A ideia não é mostrar aqui, né, no estudo que nós estamos tendo na questão do candelabro, a função, especificamente falando da luz, mas tem muita coisa para extrair desse verso, mas eu quero ir adiante para a gente tratar outras coisas, depois a gente vai voltar, tá bom?
Enquanto tendes luz, verso 36, tá? Crede na luz. Ou seja, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz. Se Jesus estivesse falando em outras palavras, né, mais abertamente a um bom entendedor e sábio das Santas Escrituras, se vocês creem em mim, continuem crendo em mim. Para que sejais, olha a revelação aí, ó, filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então, como que acontece o permear da luz, né? Como que acontece a transição da luz? Lembrando mais uma vez aos irmãos que a luz não sai, nunca deixou Cristo, porque Cristo é a luz da vida, Ele é a luz que veio ao mundo. Mas como que ela entra na igreja? Como que ela entra nos santos? Quando os santos creem na luz. Quando creem na luz, eles se tornam, segundo a palavra, filhos da luz. Eu creio na luz, eu me torno filho da luz, né? É um gerar, é um nascer, é o que a Bíblia nos diz, né? É o que a Bíblia nos ensina, melhor dizendo, do processo da inseminação da vida de Deus em nós. Nós, quando não críamos na luz, nós, quando não críamos na palavra, nós, quando não críamos no Verbo vivo que desceu do céu, nós, quando não críamos em Cristo, nós não tínhamos em nós a luz de Deus, que é a mesma coisa da vida de Deus, que é a mesma coisa do amor de Deus, porque o amor, a vida e a luz refere-se a uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Lembra que nós lemos no início do Evangelho de João? E como que acontece esse entrar da luz nos santos, da igreja? A partir do momento que eu creio. Você vê que em momento nenhum, embora o texto de João está falando da luz, ele não mudou o princípio do novo nascimento e da inseminação da vida de Deus em nós. Porque se a gente ler outras partes do Evangelho, a gente vai ver assim, ó, todo aquele que creu no Senhor Jesus tem o quê? Vida eterna. O que é a vida eterna? É a luz que Deus inseriu por meio da pessoa de Cristo e por meio do Espírito Santo em nós, o novo nascimento no nosso espírito. Recebemos a luz de Deus, nos tornando filhos da luz. Por que filhos da luz? Não é que teoricamente nós somos filhos de Cristo, é porque a luz também se refere também à pessoa completa de Deus. E todo aquele que é gerado pelo Espírito de Deus, lembra o que Jesus fala com Nicodemos? Da carne só pode nascer e do Espírito. O Espírito. Então quando eu nasço Espírito, o Espírito é o único capaz de gerar Espírito, sim ou não? Nós nascemos de novo em Espírito. Nosso Espírito estava morto diante do Senhor Deus, e pela fé em Cristo, nosso Espírito recebe a vida de Deus. Como? Crendo e confessando, sim ou não? Crendo, eu creio na luz e me torno filho da... Porque quem me gerou foi quem? O Espírito. Você vê que não fere texto algum, e se a gente pegar texto em qualquer parte das Escrituras Sagradas, o princípio do novo nascimento não mudou. Como que recebemos luz? Como que recebemos a vida e como que recebemos o amor? Crendo na pessoa do Filho de Deus. Entende, irmãos? Só que, né? Aí a gente vai um pouquinho mais profundo. A luz, quando é apresentada pela Santa Palavra do Senhor, expondo a pessoa do Senhor Jesus, ela não só se referirá à luz como algo que iluminou o nosso ser, nos trazendo vida. Eu criei e recebi a vida, ponto. Então já recebi a luz, já tenho luz. Não é só dessa maneira. Esse é o start para que haja luz em nós. Mas a luz, ela vai se assim eu posso expor aos irmãos, tá? A luz, ela só vai aumentando dentro de nós, ela só vai expandindo e tomando conta do nosso ser, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus. Então, é só para os irmãos entenderem, né? Pensa em nós,
Não pensa em nós como, eu recebi a luz porque a vida veio habitar em mim, agora eu sou todo iluminado, glória a Deus, eu sou a melhor pessoa do mundo. Não. Pense em você, como eu penso em mim hoje, com um pouco mais de maturidade, que nós somos como um labirinto de densas trevas. Você não tem noção onde ele começa e não tem noção onde ele termina. Só cabe a Deus. Um labirinto, irmãos, que eu vou falar para você, que está tomado de trevas. Tudo escuro, tudo sem vida. E o primeiro lugar que se recebe que a vida habita é no nosso espírito, que estava desligado. Então Deus coloca a vida ali, entrou no espírito. Mas a nossa alma, que é esse verdadeiro labirinto, irmãos, ela está ainda obscurecida pelas trevas. E aí agora, não é porque a luz entrou que eu estou todo radiante de luz. À medida que eu for aprendendo a palavra de Deus, é como se essa luz começasse a sair do meu espírito e começasse a entrar por dentro da minha alma, clarificando as partes do meu coração e do meu entendimento. Então, por exemplo, eu descobri pela palavra de Deus que todo o poder me foi dado pelo nome de Cristo. Então nessa área eu não tenho mais trevas. Se levantar qualquer força do mal, irmãos, eu não saio correndo. Por quê? Porque eu já tenho luz nessa área. Mas em outras áreas, nós ainda estamos sendo trabalhados por Deus para ganhar o espaço da luz, para que a luz entre e as trevas saiam. Isso está na vida de todos nós, incluindo a mim em primeiro lugar. Não são todas as áreas da minha vida que eu tenho a luz presente no que compete à minha alma. No meu espírito ele está tomado por completo de luz, porque ali habita o Espírito de Deus. Porém, na minha alma eu tenho caminhos que estão sendo limpos, caminhos que estão sendo agora manifestos pela luz, que antigamente eram trevas. Amém, irmãos? Então a luz não fala só da habitação. Então eu criei no Senhor, eu tenho toda a luz. Não, porque Jesus é bem claro em dizer, andai no caminho da luz. Então, e andai, o fato de andar, o fato de decidir, a palavra decidir, essa virtude, essa função da decisão, ela compete à nossa mente, ao nosso intelecto. Somos nós que decidimos. Você vai para a esquerda ou você vai para a direita? Então o que Jesus está falando? Decida seguir o caminho ou seja, eu entrei na sua vida, eu já mudei algumas coisas, caminhe por essas que eu mudei. Não torne a entrar ou não tente adentrar aos caminhos que ainda não foram iluminados pela palavra, porque isso vai trazer conflito para o nosso interior. Se o Senhor verdadeiramente nos libertou de coisas, irmãos, prossiga nesse caminho. Não tente tomar, eu vou mudar outro porque estrategicamente eu acho que vai ser melhor. Você vai cair num caminho que ainda não foi iluminado pela palavra do Senhor. E ali você vai encontrar inúmeras dificuldades, como eu em primeira pessoa também já encontrei. Amém? É assim que acontece a introdução da luz. Todos aqueles que creem na luz passam a ser filhos da luz. Por isso que em Mateus, aí quando o próprio Senhor Jesus também está dando testemunho dos apóstolos, ele vai falar assim, vós sois a luz do mundo, porque creram em mim e nasceram de novo. Amém. Entende? Amém. Sim ou não? Sim. Amém? Amém? Vamos ver mais textos que refutam essa mesma base bíblica de sermos filhos da luz e termos cuidado com essa filiação. Abra por gentileza lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, batendo ainda no mesmo ponto, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 5. Primeira Tessalonicenses 5:5. Achou, Dudu? Achou? 1 aos Tessalonicenses, capítulo número 5,
verso de número 5. Achou? Achei. Lê então para mim, Dudu, por favor. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Amém? Já deixa outro ponto de sustentabilidade naquilo que nós lemos no Evangelho segundo escreveu João. Aqui, o apóstolo Paulo, pela graça concedida a ele e por meio de toda a inspiração pelo Espírito Santo, ele está falando à igreja em Tessalônica. Primeiro aos Tessalonicenses, ele está falando com a igreja, ele não está falando com o mundo, ele não está falando com o ímpio, ele está falando com o povo de Tessalônica. Certo? O que ele diz? Se ele está falando a uma igreja que já foi lavada no sangue do Cordeiro e essa igreja já foi iluminada pela vida de Deus, obviamente que ele não vai dizer a mesma coisa que Cristo disse lá em João, capítulo de número 12, que nós lemos. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Enquanto estou convosco, vós tendes a luz. Porquanto creiam em mim, para que sejais filhos da luz. Aqui já creram. Então olha a fala do apóstolo Paulo. Porque todos vós que creram, sois filhos da luz. Então já são filhos. Irmãos, não é vai ser filhos. Já são. E tem gente que ainda fica batendo o martelo com essa questão arminiana, de que a família de Deus, né, a família que eu digo, esse concílio, exatamente, familiar do Senhor, onde Ele, por meio da graça e por meio da fé, constitui essa família extraordinária e bendita na terra, só vai acontecer depois que nós morrermos, porque daí a gente vai ver se nós fomos bons, né, achados como pessoas boas ou achadas como pessoas más. Mas a filiação, o novo nascimento, fazer parte da família real, da família do Senhor, já acontece no momento que eu creio na luz. Eu me torno filho da luz. Por isso que Paulo está falando, vós sois filhos da luz. Não serão filhos da luz. Sois. Creu, tem. Creu, nasceu. Creu, viveu. É instantâneo. Não é algo para o futuro. É algo presente. Amém, irmãos? Mais um texto para os irmãos Efésios. Aí é voltar um pouco, tá? Efésios capítulo número 5 também. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 5. Versículo de número 8. E aí, irmãos, olha que interessante. Olha que interessante. Vou trazer algo aqui para os irmãos, tá? Vou trazer algo aqui para os irmãos, mas nós não vamos para esse lado. Mas são coisas que às vezes eu lendo as escrituras, eu fico assim, puxa vida, né? Me faz a pensar, pelo menos em alguma coisa, né? A gente tem, obviamente, inúmeras traduções, a gente tem várias transliterações do original para o nosso idioma, mas, por exemplo, o texto que vocês já estão em Efésios, não? Sim. Tá, mas lembra aí o que nós lemos, eu também saí do texto, mas lembra o que nós lemos agora em 1 aos Tessalonicenses, ó, o Dudu leu assim, ó, vós agora sois filhos da luz e filhos do dia. Então não somos somente filhos da luz, somos filhos também do dia. E aí não te faz pensar em nada? Porque tanto a luz como o dia tem que ser a mesma pessoa. Porque ser filho fala de eu ter um pai e ser gerado por esse pai. Sim ou não? Sim. Ou que fosse uma mãe, mas aqui nesse caso é a paternidade, né, que está falando da pessoa de Deus. Mas se eu fui gerado, e porque Deus carrega semente também, né? Mas se eu fui gerado, e eu sou filho, eu sou filho da luz que compete ao Senhor, e eu sou filho do dia, que compete a quem também? Eu não posso ter dois pais dentro do mesmo texto. O meu pai é o dia e o outro pai é a luz. Consegue entender? E alguns textos nos fazem pensar, embora nós tenhamos a firme revelação. Vou dar um texto para os irmãos, não quero entrar nesse ponto, tá? Mas eu vou dar um texto para os irmãos. O pastor antes tratou, se eu não me engano,
na live de terça-feira, que diz assim, ó, e não há outro fundamento a ser colocado, ou a ser deixado, exceto o qual já está posto, que é Cristo Jesus. O fundamento, se eu não me engano, está em Romanos. Romanos, paizão? É Romanos ou Coríntios? Eu sempre confundo, ou é Romanos ou é 1 Coríntios? Coríntios 3. E não há outro fundamento a ser posto, ao qual já foi entregue, ao qual já foi posto, que é Cristo Jesus. Certo? E aquele que edifica sobre o fundamento ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, vocês lembram desse texto? Sim ou não? Porque naquele dia, o dia a declarará, ainda que provado pelo fogo. Aí eu não estou falando que assim, nitidamente irmãos, porque nós sabemos que também fala do dia do Senhor. Que o dia do Senhor, ele inicia no tribunal de Cristo e ele finda no término do reinado de Cristo dos 1000 anos, lembra disso? O dia de Cristo, o dia do Senhor, ou os 1000 anos, que é a mesma coisa, ele começa no arrebatamento do Senhor, ou a tirada de todos os santos, seja do mundo dos mortos, ou da terra para as nuvens. Ali iniciou o dia do Senhor, no tribunal do Senhor, onde o Senhor julgará da mão de todos os salvos as suas obras, para dividir em 2 povos: o povo que foi obediente e fiel à sua palavra, que participará com ele do governo dele, nos 1000 anos de Cristo na terra, e os que não foram obedientes à sua palavra, que permanecerão em disciplina pelos 1000 anos. Mas o curioso desse texto é que diz, embora o dia seja o dia do Senhor, ele diz que o dia a declarará, é um dia que vai falar alguma coisa. E aí nós lemos lá, serão filhos da luz e filhos do... Então o dia pode falar, e o dia pode declarar, porque o dia que falará é o próprio Senhor Jesus Cristo dentro do período dele mesmo. Entende? Sim ou não? Vamos para Gênesis, por exemplo, para os irmãos entenderem. No verso número 2, diz assim, né? E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, disse Deus, haja luz, e houve luz. E fez separação da luz e das trevas, e chamou as trevas de noite e a luz de... Como que foi o nome dado à luz? Vocês conseguem enxergar que existem... Exato! Conseguem enxergar que nem tudo é tão simples quanto as leituras que a gente faz correndo com a palavra? Então, o Senhor, né, eu não estou assim, usando só do versículo para falar Jesus é o dia, Jesus é a luz. Eu tenho essa convicção, né? Embora dentro do texto, o texto aparentemente pode também estar direcionando a carta, a menção do apóstolo Paulo, ou aquele ensinamento para um outro lado, mas existe esse lado ingérmino dentro do texto. Jesus não pode não ser o dia, ele não pode não ser a luz, até porque ele é o sol da nossa justiça. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Amém. Tudo isso envolve o resplandecer da glória de Deus. Tá bom, irmãos? Os irmãos pegaram essa questão da luz. O que eu precisava que os irmãos entendessem, porque a gente vai voltar lá para a antiga aliança. Então nós estamos tratando nova, para que os irmãos tenham um pouco mais de luz. Olha que interessante, né? Que os irmãos tenham um pouco mais de luz e consigam agora discernir a antiga. Sem essa luz dada por meio do Espírito, a gente vai ler lá Êxodo 25 e vai achar que é um candeeiro, que era um instrumentinho como esse aqui do desenho, que ficava no santo lugar, só para iluminar lá, porque estava escuro. Mas isso é uma tipologia riquíssima, que sempre vai apontar, toda a tipologia do tabernáculo sempre vai apontar para Cristo, a sua pessoa, a sua obra, e obviamente também está falando da igreja, porque Cristo e a igreja não se separam hoje. O fundamento de Cristo foi morrer para que no corpo dele habitasse a igreja do Senhor. Amém? Então tudo está falando a mesma coisa. Não é um simples candelabro, é um simples candelabro para quem olhava sem a luz do Novo Testamento.
com a luz do Novo Testamento, a gente já vê Jesus trazendo, abrindo a cortina. A palavra do Senhor diz que quando ele morreu e quando ele venceu, né, no Santíssimo Lugar, a cortina foi rasgada, o véu foi rasgado, e tudo aquilo que estava oculto agora, e era um mistério que o apóstolo Paulo disse, né, entre o matrimônio, lembra que nós lemos também, se eu não me engano em Efésios, né, e isso não me refiro ao homem e à mulher, estou falando entre Cristo e foi aberto, irmãos, aleluia. E aí a gente consegue voltar para lá e enxergar com outros olhos o candelabro. Amém? Então, o candelabro, uma das tipologias do candelabro, é a luz divina, dada por meio do Senhor, obviamente, do Senhor Jesus Cristo, em expressão e manifestação pelo Espírito Santo do Senhor, a todo aquele que nele creu e recebeu primeiramente esse Espírito de vida e agora é capaz de expressar essa luz. Então é assim que é expressa e tipificada a luz do candelabro. Mas lembrando, a luz não é só a vida habitável. A luz é tanto a vida quanto a iluminação da nossa mente. Quando a gente fala de luz, por exemplo, lá na parábola das 10 virgens, estava falando que as virgens tinham consigo os luzeiros, né? Que na verdade são as tochas, né? São em alguns outras traduções mais simples, as lâmpadas. Então você vê que está falando sobre a obra do santo que foi iluminado, entende? Então a luz do candeeiro representa o poder do Espírito, a vida do Espírito, mas também a obra, né, perfeita de Deus em nós, clarificando e trazendo amplo entendimento para o nosso ser. Nós vamos entender isso com mais detalhes, os irmãos acho que vão pegar na aula de hoje. Mas, por hora, essa é a ideia. Tá bom? Vamos voltar lá para Êxodo 25? Êxodo aí. Êxodo 25. Êxodo 25. Êxodo é o segundo livro, né, Dudu? Tá grudando? Hã? O negócio tá grudando, daqui a pouco eu acho que tá grudando, é que ela é nova, ela não vai se grudar. Ah, é isso aí, você está explorando essas coisas. Não. Tá inaugurando, que tá muito. Êxodo capítulo de número 25, irmãos. Verso de número 31. Nós já lemos esse texto, acho que mais de 3 vezes, né? Mas eu quero pegar alguns detalhes agora com os irmãos, porque agora eu vou para outro caminho. Nós falamos da luz. Agora eu quero falar de outra coisa que é óbvio, que é a expressão da luz. Primeiro a gente tinha que entender a origem da luz. Depois nós tínhamos que entender como essa luz ela entra no santo. Acho que os irmãos entenderam, sim ou não? Ficou claro? Sim ou não? Pela fé, pelo crer, né? Jesus disse: creiam na luz para que sejais filhos da luz. E agora eu vou falar da expressão da luz e qual é o propósito de termos luz. Amém? 31, verso 31 do 25. Quem que pode ler só o verso 31 para mim, por gentileza? Também farás um candelabro de ouro puro. Para aí, sublime na sua Bíblia, pinte na sua Bíblia, ouro puro. É qualquer ouro que vai fazer? Não. De qualquer forma? Não. Não, é com ouro puro. Pode continuar. De ouro batido se fará este candelabro. Ao seu pé, o seu pé, as suas hastes, os seus topos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Serão do Mesmo. Também pinte esse final, do mesmo. Serão do mesmo. Vou ler novamente aqui, tá, irmãos? Também farás
é uma peça à parte das outras peças que já aprendemos nesse estudo. Lembrando que estamos estudando o tabernáculo, para quem está na live, né? Ou para quem for assistir esse vídeo aleatório, às vezes no momento, nós estamos tratando, é uma série de assuntos que estão trazendo toda a tipologia do tabernáculo, que nós iniciamos pela Arca da Aliança, no verso de número 25, capítulo número 25, verso 1. Farás a Arca da Aliança. Depois da Arca da Aliança, o Senhor também fala assim, ó, também farás um propiciatório. Nós já estudamos a arca, nós já estudamos o propiciatório, depois viria a mesa dos pães da proposição. Eu pulei a mesa para falar do candelabro, porque vai fazer mais sentido para os irmãos, mas depois vamos voltar e estudar a mesa, até que acabemos com toda a tipologia do tabernáculo. As peles, a construção, as tábuas, as cores, certo? Então, já vimos Arca da Aliança, propiciatória e agora o candelabro, tá bom? Amém. Então, só para não ficar vago, para quem às vezes pegar esse vídeo, mas eu não entendi nada, né? Também farás, é um utensílio à parte dos demais que nós já vimos. Também farás um candelabro de ouro puro. Essa é a ordem do Senhor. De ouro batido se fará esse candelabro. De ouro batido, esse ouro puro vai ser trabalhado, e é assim que ele será feito. De que forma? O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo o quê? Ouro. Do mesmo ouro, da mesma peça, puro como o mesmo ouro. É deste ouro que vocês farão essa peça. A peça tem aquele desenho mais ou menos, os irmãos já sabem o que é o candelabro, a menorá. É uma haste central, o candelabro é a haste central, com outros braços, ok? Formando 7 pontas. 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito, e a ponta central do candelabro, que é a haste. E também tem vários detalhes, segundo a palavra do Senhor, né? Isso é um desenho michuruca, né? do que seria o candelabro, né? Mas o candelabro mesmo, ele tem os botões, ele tem as flores, ele tem os copos, ok? A haste. Então, eu aconselho os irmãos, mais uma vez, que se quiser ter a luz do que é verdadeiramente essa peça tão rica em detalhes, dos quais nós não vamos conseguir estudar todos hoje, obviamente, depois a gente volta no assunto candelabro para entender as outras partes, mas cada detalhezinho, um copo, um botão, uma flor, né, a haste por si, o pé, tudo isso tem um significado. Deus não faz nada aleatório, irmãos. O Senhor não revela e não manda construir nada por construir. Eu achei bonito fazer assim. Não é assim. Tudo tem um sentido, os irmãos vão entender, acredito eu, por meio do tempo de hoje. Tem as amêndoas, né? Que faz parte também. Depois ali na frente ele vai falar das amêndoas, enfim. Deixa eu pegar outro verso aqui do 25 ainda. Vai. A menorá que a Júlia colocou no grupo é a menorá que está na praça central em Israel. E aquela menorá é a que será usada no templo. É a que já foi preparada. Exato. Então Sim. lá é uma imagem perfeita da. Amém. Você colocou? Você colocou? Ah, perdão. Tinha colocado lá? Amém. Não, eu sei, só que eu só tinha visto, então não me atentei para essa. Eu tinha visto só o vídeo e a foto, uma outra foto, não essa do que está na incubadora lá no vídeo. Mas vejam essa menorá. Lá na Instituto que tem, onde estão algumas peças, lá eles têm uma menorá, mas aquela de lá é só para as pessoas terem ideia como é. Sim. Mas a menorá ser usada no templo que foi construído em Israel, que é o terceiro templo. Essa menorá é a que está lá em Israel. O Brasil colocou ela está na Praça Central. Show. Essa vai ser usada. Aparece aí, mãezinha? Olha, o pessoal da live, tome. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
Glória a Deus, obrigado. Deixa eu pegar um outro verso dentro do mesmo texto, tá? Amém. Verso de número 38 e 39, ainda do 25, do capítulo número 25, ainda está falando da construção da menorá, desse candelabro. Amém, irmãos? Amém. Ó, verso número 38. Os espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Também são partes dessa menorá, os espivitadores e os apagadores serão de ouro. Que ouro que vai ser utilizado? Um ouro puro. Amém? Os irmãos estão pegando isso, sim ou não? Sim. Agora o 39, que tem a chave que precisamos. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes, então, com todos esses utensílios, vasos. Amém? Então pensem assim. O que aconteceu quando foi construído a verdadeira menorá? Eu estou falando essa primeira construída desde o tempo do tabernáculo. Eles tiveram que encontrar um ouro, e este ouro não era qualquer ouro. Olha os detalhes do Senhor Deus, irmãos. Pega aí, senão vocês vão ficar boiando depois. O Senhor Deus ordena a Moisés: eu quero um candelabro. Como que será esse candelabro? De ouro? Então vocês vão ter que procurar um puro. E aí quando o texto fala de pureza, os irmãos vão entender quando a gente ler outros textos. Mas fica com isso por enquanto. O ouro precisava ser puro. De uma única peça será todo o candelabro. Ou seja, não é um lego, não é um tripé, como os irmãos estão vendo aqui. Não é como esse microfone. O microfone é feito, foi feito de plástico. Aí eu tenho aqui o metal. Aí eu tenho por dentro as molas, o chip. Não, Deus falou assim, ó: eu quero essa peça toda de ouro, e que seja uma peça única. Tudo nele será ouro. O ouro será batido, será trabalhado, Eu acredito que por meio de um molde foi feito o ouro, a peça única de ouro, um único talento de ouro. Nós lemos aqui, ó, de 1 talento de ouro será então, ó, vocês vão ter que fazer tudo certinho. Uma única pedra. Uma única pedra, o talento é uma medida bíblica também, Se a gente pegar, tem algumas bíblias de estudo como a que eu tenho, que mostra quanto é um talento de ouro, por exemplo, E então, ó, não adianta vocês fazerem de qualquer forma, porque Deus, Ele passou toda a orientação a ser feita dessa menorá, e por exemplo, chegar no meio do caminho e falar assim: faltou ouro. Eu preciso de um outro talento. A ordem do Senhor foi assim ou não? Não. Na hora que eu estava fazendo a menorá, e aí, por exemplo, eu esculpi o ouro, é um exemplo, tá, irmãos? Eu penso assim, como se eu tivesse forjado o ouro num metal, numa pedra, e aí eu vou jogar o ouro que foi desfundido, e aí ele vai formar a pedra. No meio do caminho eu fui lá e derramei o ouro puro, e agora o ouro vai encher a metade só. É um exemplo, tá, irmão? Eu vou pegar outro talento, eu posso fazer assim? Não, porque o Senhor falou que vai ter que ser de quantos talentos? Um só. Entende quanto detalhe tem? É um. E por que esse um? A gente vai entender à luz de tudo isso. Por enquanto eu estou falando para os irmãos entenderem, que quando eu falar, vai ficar mais claro para os irmãos. Vocês vão falar assim: putz, entendi. Amém, irmãos? Então o ouro precisava ser puro. De um único talento se fará toda a peça. Não tem emenda. Não tem vou pegar um outro ouro. Por quê? Porque em gérmino a isso está toda a revelação da palavra de Deus. Numa pecinha insignificante, que muito não é insignificante para mim, irmãos, mas já foi um dia. Eu tenho a dizer de forma assim, sabe, irmã Maria? Tenho a dizer de forma dolorosa, triste e humilhante da minha parte, mas para mim já teve momentos da minha vida cristã que isso era insignificante. Era só uma velhinha que ficava lá para dar luz no santo lugar. Hoje eu já olho com outros olhos. Deus já se comunicava conosco.
ou com aquele povo por meio de toda essa grandeza e obra, artífice das mãos do verdadeiro arquiteto da vida e do mundo. Entende? Do universo. Entende, irmão? Sim ou não? Há muito mistério na arquitetura do Senhor. Vamos ver agora um oposto, e aí vai começar a fazer mais sentido para os irmãos. Abram suas Bíblias agora, guardarem ouro puro, de uma só peça, sim ou não? Um só talento. Abram suas Bíblias lá em Êxodo ainda, mas no capítulo de número 32. Aí você vai ver que agora as coisas vão começar a fazer mais sentido para os irmãos. Uma pergunta aos irmãos, né? Os irmãos já estudam aqui conosco há um tempo, sim ou não? Sim. E eu sei que os irmãos já avançaram, por meio da palavra, já receberam a luz do Senhor em alguns assuntos, assim pelo menos espero. Então vou fazer uma pergunta para os irmãos me respondam. À medida da resposta dos irmãos, a gente avança. Se os irmãos errarem, aí eu vou ter que ter todo o trabalho de explicar isso daí. O ouro, na Bíblia, ele aponta e revela o quê? A glória de Deus. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso, concernente a isso ou não? Que o ouro é a simbologia da glória de Deus? Não? Então nós podemos avançar. Eu estou falando isso porque nós já estudamos isso. O ouro representa a glória, a prata representa a redenção de Deus, né? O bronze, enfim, né? Nós temos a tipologia de materiais também. Então o ouro representa a glória. Vamos ver uma outra exposição do ouro, só que agora em Êxodo 32, um pouquinho depois, quer dizer, um pouquinho para nós, né? Que são do 25 ao 32, são só 7 capítulos. Mas o permear dessa história aqui levou tempo, tá, irmãos? Então não foi pouquinho para o povo que viveu. Para nós é pouquinho, para o povo foi bastante tempo, tá bom? Para nós você falar, eu vim do 25 para o 32 em um dia, em horas. Mas lá naquele tempo eles tiveram todo o trabalho de fazer, de acontecer, enfim, tá? Eu digo de receber a ordem, para depois aqui estar nessa exposição. Não foi um dia depois, é isso que eu quero dizer para os irmãos. Verso de número 19, do capítulo de número... perdão. Obrigado, mestre. Obrigado. Capítulo de número 32, verso de número 19. Deixa eu aproveitar aqui. Eu tirei a água, vou colocar mais água, está secando o radiador aqui, né? Vamos ler, à luz do que nós estamos recebendo por meio da palavra, uma outra apresentação de algo semelhante, porém, algo que já contradiz a palavra do Senhor. Os irmãos conhecem essa história. Os irmãos vão ver que quando eu começar a ler, vocês vão falar, essa daí eu já conheço. Entendeu? E aconteceu, no verso 19, que chegando Moisés ao arraial, ou seja, a história aqui é, Moisés sobe ao monte para ter um reservado com Deus. Ali, o Senhor Deus, que requeriu a presença de Moisés, que era um representante do povo, que também faz a tipologia de Jesus ao povo, Moisés era um tipo de Jesus nesse momento, ou em vários momentos, né? Como profeta, como governo do povo, como aquele que falava com Deus e intermediava a fala com o povo, porque Deus falava com Moisés e Moisés falava com o Jesus. Como que nós chegamos a Deus? Por meio de... Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele vai falar também no Senhor Jesus, ele vai falar assim, não há outro intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus, um meio de homem que se comunica com Deus através, para trazer o de Deus para nós. Consegue entender, sim ou não? Esse era Moisés. Aconteceu que chegando Moisés ao arraial, ele desceu com as tábuas da lei, depois de ter um íntimo com Deus, e vendo o bezerro e as danças, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Os irmãos conhecem a história. O povo foi ter com Arão, e aí, nós precisamos adorar, porque Moisés está muito tempo lá naquele monte, a gente precisa, né, viemos, de onde que a gente veio, né? Do Egito, nós precisamos adorar alguma coisa,
Nós precisamos adorar algum Deus. E o Deus está reservado lá com Moisés no monte. Então, vamos lá, vamos fazer alguma coisa aí. E foram encher, né, os ouvidos de Arão, que fez esse Deus, né, em imagem e escultura. Vamos entender aí, né? Vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, a ira, e arremessou as tábuas das suas mãos, quebrou-as ao pé do monte. Então ele viu, quando Moisés se deparou, ele espatifou toda a ordem de Deus, todo o mandamento de Deus, ele espatifou. Os irmãos já entenderam até por que Moisés fez isso. Em outros estudos, esse foi também um amor de Moisés ao povo, porque ali tinha coisas que o povo não podia nem ler, porque ia com certeza imputar essa falha já assim de forma aberta e escrachada ao povo que estava em adoração a uma imagem que não condiz a glória do Senhor. Tomou o bezerro, verso 20, tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo. Então, ele tomou o bezerro, ele queimou no fogo o ouro, e aqui eu imagino, irmãos, que deve ter sido um fogo da parte de Deus, porque não é qualquer fogo que derrete ouro. Não é um foguinho, você colocar um isqueiro ali que vai derreter um ouro, entendeu? Mas queimou o ouro e moendo-o até que se tornou pó. Olha o que Moisés fez. Isso aqui já foi algo sobrenatural. Não é, porque, irmãos, hoje, no dia de hoje, de verdade, se eu der uma pepita de ouro na sua mão, você não consegue derreter e nem moer ela. Com tanto de... Você vai na sua casa, vai procurar um alicate, vai procurar martelo, vai tentar bater. Irmãos, é duro demais. Não é uma rocha, né? não é um mineral, né? No caso. É mole. Mas Moisés conseguiu derreter com os tempos. Eu estou transportando isso para o tempo de Moisés. Ele na verdade jogou no fogo que queimou o ouro, e depois ele fez o ouro se transformar em pó, cinza. Aspergiu sobre as águas. Moisés pega o ouro e polvilha sobre as águas, asperge o ouro sobre as águas, e deu-lhe de beber aos filhos de Israel. Eu já comentei sobre isso, mas antes da gente vir para os finalmente, eu quero voltar um pouco essa história. Aqui eu estou mostrando a conclusão. Moisés desce do monte, o povo está adorando o quê? O bezerro. Moisés choca ao ver isso, quebra as tábuas, pega esse bezerro, queima no fogo, certo? Moe o bezerro depois, o ouro, polvilha esse ouro sobre a face das águas e dá para o povo beber. Vamos entender isso, à luz de algumas passagens. Mas antes disso, capítulo de número 32, verso de número 1. Mas melhor. Eu vou voltar no verso 18 do capítulo anterior. É um verso assim, tá bom? Só para os irmãos entenderem qual era o tempo que estava passando as coisas. Moisés estava no monte. Não, no 31, 18. É o último versículo do 32. Só para a gente entrar no 32 entendendo o tempo, tá? No 31, 18 está escrito assim, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. Então Moisés está no Monte Sinai, Deus está falando com Moisés. Não foi uma conversa de 2 horas, irmãos. Moisés está há tempo lá com o Senhor, há dias com o Senhor no monte. E aí o Senhor acabou de falar com Moisés e acabou de falar com ele no Monte Sinai as 2 tábuas do testemunho. Ele lhe deu tábuas de pedra, escrita pelos dedos de Deus, pelo dedo de Deus. Então singular, escritas, as tábuas foram escritas
pelo dedo de Deus. As duas tábuas, deu as tábuas. Toma, Moisés, pum. Aí entra no 32, ó. Mas, vendo o povo, quem subiu ao monte Sinai? Moisés. O povo ficou no pé do monte, lá embaixo. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, então está lá o povo, passa dia, passa tempo, Moisés não vem, precisa adorar o Senhor, né? Ele com aquela mente ainda obscurecida pelos deuses do Egito. Aí eles vão falar assim, ó: tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: peraí, vou pegar outro servo do Senhor que está num patamar mais elevado que o povão. Vem cá, Arão, sacerdote do Senhor, levanta-te. Olha o que o povo vai falar para Arão: faze-nos deuses. Olha o coração do povo. Como está na sua Bíblia aí? Deuses. Faze-nos deuses. Olha, o povo não queria nem o Deus de Israel. Eu tô assim. Faze-nos deuses. Consegue entender? Que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu, o que sucedeu. Ou seja, irmãos, Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, tira o povo da terra do Egito com braço forte, a Bíblia diz, com milagres, irmãos. O Deus de Israel cuida desse povo melhor do que hoje uma mãe mais amorosa do mundo cuida de um filho, e o povo está relinchando lá embaixo no pé do monte, dizendo: faze-nos deuses, porque Moisés eu não sei onde está, e não sei o que aconteceu com ele. Eu preciso voltar à velha prática, porque lá no Egito eles viram o poder de deuses, mas irmãos, que não chega nem a fagulha do pelinho encravado do dedo mindinho do nosso Senhor Deus. Consegue entender? Porque era comum práticas pagãs entre outros deuses no Egito. E a gente falava até no último estudo, né, Marquinhos, né? A gente falava sobre a Índia, com Everton também, né? Um dos territórios, né, na parte Ásia, de que tem mais a maior propagação e proliferação ou geração de Deus, adoração a deuses. É Deus formiga, é Deus... Lá deve a gente tomar cuidado. Eu não iria para a Índia, irmãos, porque eu já tenho medo até de respirar e cheirar uma mosca, por exemplo, ou bater uma formiga. É nego me dando tapa, falando: não, você está matando Deus, porque é Deus formiga, é Deus barata, é Deus grila, é Deus rato, é Deus cobra, é Deus... Você entendeu? Que é vaca, né? Lá mas é tudo que é lugar. Deus, o Marquinhos mesmo falou que acho que teve... Como que é a história do rato, Marquinhos? Teve um youtuber que Isso. visitar o templo dos ratos lá, que eles adoram, né? E ele pisou nos ratos sem querer. Daí, como ele teve que ficar uns dias lá servindo no templo como um castigo, né? Vocês veem, irmãos? O cara pisou no rato sem querer ainda, o youtuber. Foi lá cheirar o quê também, né, youtuber? Não tô brincando, né? E aí pisou no rato. E aí, isso aí, para eles, é uma ofensa muito grande. E o povo de Israel saiu dessa... Lógico, talvez, não sei se tanto quanto hoje existe na Índia, mas, embora nós saibamos que a religião, o hinduísmo, exatamente, que vem, né, por origem indiana, é a de maior adoração a deuses pagãos. E a mais antiga que tem. E em manifesto, né? Em manifestação, sim. Irmãos, então, olha o que o povo vai pedir: faz para nós deuses. Porque não sei onde está esse Moisés aí. Porque o cara, né, o profeta, vamos dizer assim, né? O profeta, representante do povo, que estava assim com o povo, que fez tudo aquilo por meio do dedo de Deus, aquele povo, subiu para o monte e demorou um pouquinho mais, ou do que eles esperavam. Irmãos, misericórdia, irmãos. Né, o que tem de... Né, a gente transporta isso para o nosso dia. Né, o que tem de pessoas assim: porque Deus, eu orei a Deus, Deus me respondeu hoje, então é o seguinte, cara, eu vou para Macumba, vou para outro lugar, porque lá é mais rápida a resposta. E é verdade, irmãos. O que eu estou falando sério, estou falando de crente.
crente que deveria viver por fé, e assim, por não ter uma resposta de Deus imediata, mas não ter resposta por outros motivos. E aí fala, eu vou na cartomante porque não tem nada, não, eu vivo na graça, não tem problema a cartomante revelar. É a mesma coisa que esse povo fez. Faz para mim outro Deus, porque esse Deus ficou mudo. É um Deus que não age na minha vida, entende? E é o povo que deveria mais ter crido, né? Porque tiveram todas as Eles viveram a provas experiência para que eu... sair de onde estavam. Exato. Eles viveram experiências, dona Maria, que talvez eu e você não vivamos. São Eu creio que eu vivi mais do que eles, né? Pela fé eu creio que eu vivi mais, mas Pô, mas eles estavam ali, né? Exato. Eles sentiram na pele, eles viram. Então deveriam... E não uma vez, viu? E não uma vez, viu? Não uma Foi vez. muitas e muitas vezes. Aqui não é o primeiro murmurar do povo, né? Deixemos bem claro. Até mesmo quando eles se depararam de frente do mar, eles falaram assim, era melhor não ter ficado, Moisés, que coisa, agora a gente vai morrer tudo afogado, ou então o exército vai vir matar. Então olha o tanto de coisa, né? Mas enfim, vamos lá. Faze Deus diante de nós, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse, olha o que eles vão dizer a Arão: arrancai os pendentes de ouro, em outras traduções, os brincos, os pingentes de ouro, que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então assim, arranca todos os pingentes de ouro, brinco de ouro, né? E traga, e vai trazer até nós. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxeram a quem? Poxa, Arão aqui não podia ter se posicionado, irmãos, eu fico pensando. O povo já está pedindo uma coisa assim absurda. E aí eu vou entrar num ponto com os irmãos, mas não agora. Amém? E vai refutar naquilo que a gente estava estudando na semana passada, daquela questão da sua amiga. Porque o meu coração ficou ardendo naquele dia. Eu falei, eu preciso de mais da parte do Senhor. E esse é o mais que eu tenho para poder apresentar, o qual o Senhor tocou no meu coração. Amém? Vamos lá. Podia Arão ter falado não, mas ele não fez assim. Trouxeram a Arão. Ele tomou das suas mãos, então Arão pega todo esse ouro, tomou das suas mãos, verso 4, e trabalhou o ouro com o buril, uma ferramenta, né? E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E ó o detalhe, aí a caca foi mais funda ainda, porque eles estão pedindo deuses de adoração. Pegam pingentes e peças de ouro dos brincos da mão das mulheres, dos homens também. Pegam esse ouro, entrega a Arão trabalha esse ouro, funde esse ouro e faz um bezerro de ouro e fala assim, ó, este é o Deus que te tirou do Egito. Aí faz essa peça abominável ao Senhor e fala, esse é o Deus que te tirou do Egito. A pergunta é, esse Deus que tirou o povo do Egito? Sim ou não, irmãos? Agora imagina a tamanha frustração, decepção, dor de Moisés quando ele viu aquilo. Porque em uma única coisa, e eu vou colocar, antes eu tinha um entendimento, até assistido pelo pastor Eduardo Reis, que eu vi que hoje o Senhor me deu mais luz, porque antes eu achava que uma coisa estava certa, mas aqui nenhuma estava certa, talvez meia, porque o que o ouro representa, irmãos? Mas esse não, esse ouro não representa a glória de Deus. Eles tentaram, mas esse ouro não representa a glória de Deus, porque em todos os itens do tabernáculo o Senhor vai falar assim para Moisés: farás de ouro puro. Esse ouro que vocês fizeram, esse bezerro, o problema não foi só ser um bezerro. O problema não foi só ser um bezerro, por ser uma imagem. Obviamente, não adoremos. Romanos, no capítulo número 1, já vai falar. Porque adoraram mais a criatura do que o Criador, fazendo a imagem de animais, de répteis, de aves, de homens,
fiz com que as paixões do vosso coração caíssem sobre você. Então não é para adorar a imagem, porque Deus é Espírito, e adoramos a Deus por fé, o Deus invisível. E eles fizeram a imagem. Aí vão dizer que o problema foi de ser uma vaca, um touro. Não foi o problema. A imagem também foi um problema. Provavelmente esse touro, esse bezerro, era algo que eles viram com força no Egito, e que eles emolduraram aqui, fazendo, às vezes, não, esse Deus vaca lá, bezerro, era forte lá, então vamos fazer isso daí, porque não tinha só o vaca lá, não tinha só o bezerro. Mas o problema não foi o bezerro em si. O ouro que eles usaram também não era o ouro de Deus, não era o ouro puro. Além desse ouro ter saído da terra do Egito, já era um ouro profanado. Ele não é de uma só peça e não é de um único talento. Foi tomado das orelhas e dos pescoços dos homens e das mulheres, pegando esse ouro que não é puro, são ouros fracionados, e fundindo. Olha como Deus diz no candelabro: de ouro puro os fará, de uma só peça os fará. Vocês estão pegando um monte de coisa que vocês acham que é a glória de Deus, e que expressam a glória de Deus, estão derretendo, e só porque brilha e é amarelinho como tal estão achando que faz parte da glória de Deus. Mas eu tenho algo para dizer para vocês: não é a glória de Deus, não é a glória de Deus. Entende, irmãos? Sim ou não? Mas o ouro representa o ouro puro, devidamente montado e ajustado, ainda que por uma figura, porque não é que o candelabro, figurativamente falando, é para ser adorado como Deus. Ele tipifica Deus. É diferente quando Deus pede algo que Ele vai revelar a sua glória por meio de um utensílio, não para ser adorado. Nós não adoramos o candelabro, mas o que o candelabro revela, que a pessoa de Cristo e a igreja, esse nós adoramos, para a glória de Deus Pai. Amém? Sim ou não? Sim. Mas aí Deus vai falar como que essa mentira se torna uma realidade na luz do nosso entendimento. Os irmãos querem saber, sim ou não? Sim. Então vamos para Juízes, mais profundo. Segura aí, irmãos. Juízes, Capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7. Acho que Juízes, capítulo número 7, verso número 1 em diante. Essa história de Gideão também é uma história muito conhecida, assistida por, enfim, até filmes. É uma história muito conhecida. Todas as histórias que eu tive cuidado, porque existem outras passagens, irmãos. Eu fui buscar as passagens mais claras para os irmãos entenderem, e coisas que os irmãos habitualmente leem. Porque tem outras passagens que revelam isso também, mas talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de entender. Então vamos pelas mais claras, e depois a gente entra nas mais... Com essa luz você vai conseguir entrar em qualquer lugar, irmãos. Lembrando que Gideão aqui, né, ele derruba nos versos anteriores, ele se volta contra as coisas de Baal, ele derruba, ele destrói o altar de Baal, e aqui vai ser a convocação do Senhor Deus, por meio de Gideão, para aqueles 300 homens que vão contra os midianitas, certo? E a vitória de 300 homens contra um exército. Então, Deus vai falar com Gideão:
capítulo de número 7, verso de número 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, capítulo 7, verso 1, irmãos. Amém? Se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. Verso 2: Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus está falando para o Gideão e Deus já conhece o povo. Entenda, o povo de Israel vai se levantar contra os midianitas. Na verdade, eles vão se levantar, não, né? Vão entrar numa peleja, numa guerra, numa batalha contra os midianitas. E o que acontece? Tem muito de Israel ali. E aí Deus fala assim, eu preciso mostrar meu poder e minha glória, mas não adianta, esse povo é tão carnal, e eles acreditam tanto no natural, que se for tudo isso de homem, eles vão ganhar contra os midianitas e vão bater no peito e falar assim, nós ganhamos porque nós somos fortes. Aí Deus pensa assim, vou reduzir o número. Porque reduzindo o número, por exemplo, irmãos, os irmãos já assistiram, tem umas piadas que é meio pesada, mas não tem como a gente não ver, né? Que circulou muito na internet dos 300 Esparta e tudo mais, né? Os 300 contra um povo inteiro, contra quanto nós vamos, né? Enfim. E aí, se fosse, por exemplo, irmãos, uma batalha de 20 mil contra 20 mil, irmãos, deu peso. Quem ganhou foi realmente quem lutou melhor, foi mais forte. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Agora, se é uma batalha, irmãos, de 20 mil homens contra 300, é um exemplo, tá? Hipoteticamente falando. Eu tenho um lado do exército que tem 20 mil homens, outro lado tem 300. Qual é a probabilidade de 300 matar 20 mil? A probabilidade maior é de 20 mil engolir 300, sim ou não? Aí, por isso que Deus vai falar assim, vocês estão em muito número. Vamos diminuir esse negócio aí. Porque eu já sei como vocês são um povo carnal. Volto a dizer, irmã Maria, a gente ainda vai falar rapidinho desse negócio aí. Vocês são carnal, vocês vão pelo que vocês veem. E aí, se for tudo isso contra todo o povo midianita, vocês vão ganhar e vão falar que foi vocês. É isso que Deus está tratando aqui com Gideão. Verso número 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus queria o quê? Que Israel reconhecesse que Deus livrou. Amém? Verso 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, você vai falar assim, Gideão, quem for medroso e tímido, volte e se retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Em outras traduções, para ficar melhor, não é medroso e tímido por qualquer coisa. É mais ou menos assim, em outras traduções. Quem tiver com medo de enfrentar os midianitas, pode ir embora. É nesse sentido, não é isso, eu tenho medo de aranha. Não. É o seguinte, essa timidez, esse medo quem tiver com medo de morrer nessa guerra, vai embora. É covardia, né? Exato, é assim, Dudu, vai ter uma guerra entre Brasil e sei lá, China. Você não sabe quantos inimigos você vai enfrentar, você não sabe quantas armas eles têm, e você está aqui apreensivo, você está lá, E aí chega um general e fala assim, vocês todos foram chamados para servir no exército do Brasil para morrer a favor do país, mas se tiver alguém aqui com medo de morrer, volta para casa. Irmãos, muitos voltaram para casa. Não quero nem ver o que vai dar esse trem aí. Saíram fora. Qual o número disso? Apressadamente, retirou-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Saíram 22. Dos que tinham, 22 mil foi embora, ficou só 10 mil. 22 mil já... Não vou falar não. Só a terça parte. Exato, 22 mil já ficou amarelinho. Arregou. Foi embora. Não, vou morrer, não sei o que vou encontrar, tchau. Esse daí já é menos que ter fé nas coisas amando do Senhor. Ficou 10 mil. Aí olha o que o Senhor fala. Verso 4. Disse o Senhor a Gideão: ainda há muita gente. Tem muita gente. Muito. Faze-nos descer as águas,
ali os provarei, será que daquele que eu te disser, esse irá contigo, ele vai, e o que eu disser que não vai, não vai. Deus está falando assim, eu vou te mostrar quem vai e quem não vai. E o que eu falar, você vai ter que cumprir. Por que ele já falou assim para Gideão? Ó, Gideão, eu sei que você... Porque ele sabe que Gideão, embora Gideão também o provou algumas vezes, né? Ele sabe do coração de Gideão. Ele fala assim, Gideão, eu sei que no final das contas você confia em mim. Então já deixa eu te dar uma palavra para você depois me encher meu saco. É bem isso daí. O que eu falar que fica, fica. O que eu falar que vai, vai. Para depois não separar o grupo e Gideão falar assim, então é esse que eu vou ficar. Não, Deus vai falar, não é aquele. Para você não frustrar, eu já estou falando. O que eu falar vai, vai. O que eu falar fica, fica. Ponto. Gideão já desceu com essa convicção. Deus vai mostrar quem vai e quem fica. Aí aconteceu no capítulo número 5. Fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer um que lambe as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porá a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. Foi o número dos que lamberam, levando a boca, ó, anote aí, foram o número dos que beberam a água, levando a água à boca, quantos homens? 300 homens. Cadê? Perdi. 6. E todo o restante do povo se abaixou de joelho para beber a água. Em outra tradução é assim, ó. Vou explicar com mais clareza para os irmãos, porque esse negócio de cão, de meter a língua aí no negócio, atrapalha tudo. É verdade, irmãos. Você pega traduções, tem tradução que dá mais nó. É assim, ó. A prova é a seguinte. Você tem um exército de 10 mil homens que ficaram, certo? Quantos ficaram? 10 mil. Você vai levar eles ao rio. Eles vão beber a água. Os homens que aí eu estou deixando mais claro, esquece esse negócio de cão, de língua, tá? Os homens que pegar a água do rio, colocar nas mãos e trouxer a boca para beber, esse você separa como um povo. O homem que se ajoelhar, enfiar a cara na água e beber como um animal bebe a água, esse você separa para o outro lado. Qual que eu vou querer? O que trouxe a água até a boca. Os que trouxeram a água até a boca dos 10 mil, quanto foram? 300. E os que não beberam, que enfiaram a cara na água? 9.700 foram para volta para casa. Deus fica com 300, ele vai a peleja e ele vence. As mãos do Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Parece ser uma história... Pastor, vendo sobre isso também tem a ver, é um espelho sobre os escolhidos? Se isso é perdão? Um espelho, assim, tem a ver com os escolhidos? Claro, totalmente. Porque foi filtrado? Totalmente. Isso faz parte, tem um mistério de Deus para a eleição, para a escolha. É o que eu falei, aos nossos olhos, parece ser uma história insignificante, porque a gente olha e fala assim, o que eu enxergo? O que eu enxergava? Posso compartilhar com os irmãos que eu enxergava? Simples, Deus queria mostrar a força dele por meio de 300 homens, que é um exército menor, deu lá um jeito de escolher 300 homens, foi a batalha, venceu e acabou. Mas a pergunta é, por que Deus escolheu o rio, por que Deus escolheu a água, por que Deus escolheu até a maneira que eles iam beber a água? Será que Deus não quer nos dizer alguma coisa com isso daí? Vamos voltar lá na questão do Êxodo 25, agora vamos encaixar as coisas. Quando eu falo de água, irmãos, quando a gente fala de água, a água é uma tipologia dada também ao Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Vocês já ouviram isso? Aquele que não nascer da água e do Espírito. A água, né, eu vou compartilhar um texto em Coríntios que vai fazer mais sentido para os irmãos. A água também expressa o Espírito Santo, que não nos traz só a vida. Lembra que a gente não está tratando só da vida, a gente também está tratando da iluminação da nossa mente, do tanto de libertação que nós temos pela palavra. A água também tipifica a palavra de Deus. Lá naquele texto, não vai dar tempo de a gente ler tudo hoje, mas lá no Evangelho segundo escreveu João, na conversa entre João e Nicodemos, lembra disso, irmãos? Vocês sabem do texto que é muito conhecido. Vai ter Nicodemos com o Senhor Jesus à noite, e aí eles vão conversar, o Senhor Jesus vai falar assim, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E aí Nicodemos entende tudo errado e fala assim, mas como é que pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer, já sendo velho? Não deu nada. Então coisa de carne, né? Natural. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo que aquele que não nascer do Espírito, nascer do Espírito é a vida de Deus em germe em mim.
dentro de mim, crendo na luz, eu me torno, certo? Vida de Deus infundida em mim. Mas aquele que não nascer do Espírito e da água, não pode entrar no reino. Não é ver o reino, é entrar. Agora a pergunta é, irmãos, todo aquele cristão que só recebeu vida no Espírito e foi batizado, porque muitos acham que aquele nascer da água, aquele que não nasceu do Espírito e da água não pode entrar. Irmãos, eu só receber a vida de Deus e ser batizado não me qualifica para no reino. Porque senão, irmãos, é jogar fora todo o princípio de Deus e deixar tudo isso apoiado em dois princípios. Sou batizado e recebi vida, vou participar do reino. Mas entendam o que é o reino. O reino é aquela expressão da fala do próprio escritor ali, dizendo assim, ó, e desde os dias de João Batista até hoje, se eu não me engano está em Mateus, Lucas? João não, acho que não é João não, é Mateus, Lucas, Mateus, mas enfim, vai estar lá, ó, desde os dias de João Batista até hoje se faz violência para a entrada do reino dos céus, e por violência se apodera do reino dos céus. Agora, qual é o esforço que você crê no Senhor Jesus e ser batizado? Então, aquele nascer da água e nascer do Espírito a gente sabe que é receber vida. Agora, o nascer da água não está falando de batismo. Embora o batismo seja também um pré-requisito para reinar, aquele texto está falando da palavra, irmãos. Aquele que não nasceu da palavra não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Porque ser governante e participante de Jesus no reino é só para aqueles que tiveram a mente de Cristo e se permitiram ser transformados pela palavra. Jesus não vai, irmãos, é incabível, volto a dizer, Jesus não vai deixar nenhum filho tomar posse da herança no reino se esse filho não tem conhecimento dele, pela palavra, irmãos. O cara achava que ser crente era ir na igreja, louvar 3 hinos da harpa, ficar sentado, ouvir um monte de palavra que depois no mesmo dia ele esqueceu, não ter transformação de vida. Vocês acham mesmo que o nosso Senhor, soberano, glorioso, majestoso, Salvador Jesus Cristo, vai colocar um camarada desse para governar? Governar o quê, irmãos? Ele não governa nem a família dele, nem a casa dele, nem o trabalho dele. Ô irmãos, mas aquele que conhece o Senhor pela pessoa e a palavra revelada, esse tem lugar no reino. Consegue entender, sim ou não? Então aquele que nasceu do Espírito e da palavra, que é a água, pode entrar no reino. Por que eu estou puxando a palavra e a água para os irmãos? Entendam. Agora vamos juntar as duas histórias e a gente finaliza? Hoje, né, a questão do candelabro, sim ou não? Quando Deus pede para Gideão, vá lá beber da água, é a tipologia, é a separação daquele que tem um coração diferente. Vou pegar Êxodo que vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Eles fizeram um bezerro, certo? Imagem errada. Eles pegaram o ouro, certo? Totalmente impuro, de várias peças, e formaram ali um negócio. Aí Deus vai falar assim, ó, vocês querem ter a glória? Porque o ouro representa a glória, mas você quer ver como que ela entra dentro de você? Não é só bebendo, não. É pela água que ela entra em você, porque eu podia dar para vocês comer. Mas eu fiz questão de jogar na água para vocês beberem, porque é a água que coloca a glória de Deus em nós. É a palavra de Deus que traz a glória de Deus para dentro de nós. É somente pela palavra que nós recebemos e temos conhecimento da glória de Deus. Não tem outro jeito de conhecer a glória de Deus senão pela palavra. Por isso que Moisés jogou na água. A água representa a palavra. Agora, pela palavra você tem a glória em si. Seria o que ele falou para a mulher samaritana, né? Aquele que beber, se você soubesse que eu tenho a água da vida eterna, jamais teria sede. Pode falar, Everton. Por exemplo, o detalhe de Moisés colocar no fogo trouxe a purificação verdadeira para o... Exato. Ele destrói, purifica, o fogo purifica, e aí ele esmiuça. O ouro agora representando a glória de Deus, ele vai ser introduzido ele vai ser introduzido para dentro de nós por meio, como que a glória de Deus entra em nós e é expressa por nós. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos super crentes, não é porque não faltamos o culto, é por o tanto de água, de palavra que entrou em nós. Por isso que em Gideão ele vai falar assim, aí olha como se confirma numa tipologia antiga em Testamento.
Fala para aquele que beber da água, você vai separar e não vai falar nada. Vê aquele que traz a água à boca e vê aquele que põe a boca na água. Sabe o que revela aqui, irmãos? Que a palavra, e isso é o fato do que vive a igreja hoje. A palavra sempre tem que ser pega por nós, por meio das nossas mãos, ou por, seja eu qual meio que for, e a palavra ser introduzida aos meus lábios, nunca o meu lábio impuro tocar naquilo que é puro. O que tem acontecido hoje na igreja? O que tem acontecido hoje na comunhão dos santos? São pessoas que têm a palavra genuína de Deus, mas ao invés de pegar a palavra e engolir ela, por isso aí entra o que a Bíblia falou, ó, aquele que tem sede, vem a mim, que sou a palavra, e beba. E não venha com a sua língua podre, impura, e tente usufruir algo de mim. Foi essa a tipologia desses homens. Vocês vieram e sujaram aquilo que vocês deveriam com cuidado trazer à vossa boca. Por isso que em Tiago, no capítulo número 1, verso número 22 ou 25, eu não me recordo, diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A palavra é pega e enxertada, ao qual pode trazer limpeza, mudança, salvação para as vossas almas. Não sou eu que... Irmãos, aí tem duas formas de vivermos. E aí é onde os irmãos aí depois, né, desse entendimento escolham viver. Ou você pode realmente pegar do jeito que Deus disse, um talento de ouro, e fazer este ouro batido, que vai expressar a forma, né, a glória verdadeira de Deus, que só se faz por meio, o veículo é a palavra. Ou você pode ficar tentando dar jeito igual o povo de Israel. Pega qualquer ouro, funde de qualquer jeito, faz qualquer culto, louva qualquer louvor, vamos fazer campanha de 7 dias, vamos fazer o que Deus nem falou na palavra para fazer, e acham que estão adorando um Deus. Mas a verdade é que estão muito longe. A expressão não está certa, a forma não está certa, e há só impureza, sujeira naquilo que eles estão revelando. Sabe por quê? Irmão, aí para finalizar, porque infelizmente, na categoria de cristãos, no termômetro de cristãos de 0 a 10, a grande maioria, talvez nós nos encontremos abaixo da média, que é 5. Porque ainda temos uma grande dificuldade de viver pelo que vemos, pelo que ouvimos e pelo que falamos. Essa é a verdade. Não sabemos viver por fé. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, isso é uma direção, irmãos. Não dá para me mostrar todos esses textos, mas é uma direção. O apóstolo Paulo diz assim, ó, mas o justo viverá não são pelas obras. Você quer viver, você precisa viver por... Qual é o problema? Quando eu não vivo por fé, irmã Maria, por isso que eu falei, né, a sua amiga lá, como é que você sabe que Deus é real? Por fé eu sei. Porque tem uma coisa, e aí foi aí que o Senhor me tocou, né? Aí eu falei, eu preciso ler, eu já tinha visto também algumas coisas em alguns lugares, e aí assim, a grande maioria do ser humano, nós temos dentro de nós esse grande defeito de tentar andar pelo que vemos, pelo que ouvimos e pelo que sentimos. Qual é o problema disso? Isso pode nos pregar a peça, porque a gente acha que a verdade está naquilo que a gente vê, a gente acha que a verdade está naquilo que a gente ouve, e a gente acha que a verdade está naquilo que a gente sente, porque são coisas palpáveis. Se eu sinto frio, eu estou sentindo frio, então é verdade, está frio. Sim ou não? Se eu vejo uma cadeira, eu sei que é cadeira, porque meu olho está vendo que é cadeira. Sim ou não? Se eu ouço, né, que, por exemplo, igual o pastor antes disse, se eu ouço que a menorá verdadeira está lá no meio lá, e está na incubadora de vidro lá, isso é verdade que ele disse. Mas qual é o problema? Eu não vou estudar, não vou buscar. Eu me apoio nos meus sentidos, mas entenda uma coisa, os meus sentidos vêm da minha alma, e se minha alma não tem luz em todo ponto, ela pode me enganar, irmãos. Agora tem uma coisa que é a absoluta verdade, qual é? A verdade não está no que eu vejo, guarda isso, se possível anota. A verdade não está no que eu vejo, a verdade não está no que eu sinto, e a verdade não está no que eu ouço. A verdade só está em um lugar, e a Bíblia revela onde está essa verdade. A verdade está na palavra de Deus. O que ela diz ser verdade, acreditem, se você é cristão, você tem que viver por isso. Se Deus diz que amarelo é amarelo, creia que amarelo é amarelo e não é azul. Qual é a prova disso, irmã Maria? Por exemplo,
Eu não consigo provar para sua amiga que palpavelmente eu já toquei em Deus. Eu não consigo provar para sua amiga que eu não senti Deus e nem que eu ouvi Deus. Não diretamente Deus eu não consigo. Mas por fé isso é real na minha vida. E isso se torna real na minha vida porque eu sou um justo. E a Bíblia diz que o justo tem que viver por fé. E se não for em tudo por fé, eu tenho um problema. Qual? Pergunta para mim, qual? Você quer ver como o seu olho, o seu ouvido e a sua sensibilidade te engana? Quem acredita que é salvo? Levanta a mão. Quem acredita que já alcançou a salvação? A pergunta é, quando você viu ela? Quando você creu no Senhor, você foi salvo? O que você viu de diferente na sua vida quando você creu? Na hora. Porque a vida eterna vem quando eu creio, sim ou não? Você creu, o que mudou aos olhos nu? Nada. O que você ouviu de diferente? Você começou a ouvir anjo? Você começou a ouvir a voz de Deus, assim, de uma forma, sim ou não? Você começou a sentir uns calos frios? Irmão, então se a gente não entende que pela fé nós nascemos de novo, pela fé nós já fomos salvos, então a gente tem que ficar que a verdade é a palavra de Deus, não aquilo que eu ouço, que eu sinto ou que eu toco, irmãos. Por isso que Deus está revelando, a água tem que ser trazida à boca, é a palavra que tem que ser em germe em nós, entende? E a glória, o ouro agora que foi purificado, ele vai entrar por meio de vocês, em vocês por meio da palavra. Amém. Amém? A palavra é Cristo. E a palavra é Cristo. Ele é o verbo vivo que crer na palavra é crer em Cristo e na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vou compartilhar um outro ponto com os irmãos, mas é só um texto para os irmãos entenderem por que disso. Por que eu tenho que expressar a glória, né? Por que eu tenho que expressar a glória de Deus? Não. Abra lá, a gente já lê antes de eu comentar, é o último texto, tá? 2 últimos textos, vai, Ezequiel 26, a gente vai ler rapidinho, tá? Só porque daí eu concluo o candelabro, e aí a gente deixa para uma outra aula as outras coisas. Então é lógico, Sandro, respondendo sua pergunta mais uma vez, tem a ver com a eleição do Senhor. Por quê? Porque só aquele que foi capaz de trazer a água até a boca, só aquele que foi capaz de entender que a glória de Deus ela é introduzida dentro de nós pela palavra, e foi aquele que se voltou à vontade do Senhor pela revelação da palavra, que vai reinar com ele. Aquele que só achou que tudo estava certo e beleza, ficou fundindo ouro para montar um bezerro, aquele lá infelizmente não tem espaço não. Ezequiel 26. Eu estava achando que eu tinha achado, mas não, estou no 23. Pera aí, irmãos, eu acho que não é 26 não. Não, é 26 sim. 26? Não, pera aí. Pera aí um pouquinho, irmãos. Desculpa, Ezequiel 36, irmãos. Errei por 10. Ó, olha como fala, só para os irmãos entenderem que como o candeeiro aponta para a iluminação da nossa mente e também por todo o poder que operou em Jesus por meio do Espírito Santo. Ó, de novo, o candeeiro, que é o candelabro, ele aponta para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo, pela ação do Espírito Santo em nos dar vida, mas também em nos regenerar a mente. Olha a prova disso também aqui, nessa promessa do Senhor em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso de número 24 em diante. Ó, vos tomarei entre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Olha isso. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, limpos, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui está sendo revelado a Ezequiel
que eu vou te tirar do meio dos gentios, eu vou colocar num lugar de domínio novamente, e eu vou aspergir água sobre vocês, água pura. Mas irmão, não é um banho de água não. Aqui já está sendo revelado que pela palavra vocês vão ter um novo entendimento, e vocês vão ter uma nova luz do que acontece as coisas. E olha como está falando da nossa alma. Verso 26. Dar-vos-ei um novo coração. Fala de alma. Não é no batismo, não é em tomar um banho que nosso coração é purificado. É pela palavra, irmãos, a água aspergida sobre nós. Dar-vos-ei um novo coração. Porém dentro de vós um espírito novo. Espírito com letra minúscula, porque esse espírito é um novo nascimento do espírito. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de... Porém dentro de vós, é assim que seu espírito vai ser novo. Porém dentro de vós o meu Espírito Santo, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis meus juízos, e os observareis. É assim que o Senhor purifica com água, dando o espírito de vida, e o espírito de vida que faz o nosso espírito nascer de novo, pela palavra, entende os estatutos e as leis capazes de mudar o interior do nosso coração rochoso. Pode falar. No versículo 27, o meu está com espírito em letra maiúscula também. No 27 é maiúsculo mesmo. Ah, tá. Porém dentro de nós o meu espírito é maiúsculo, é o Espírito Santo que vai habitar dentro de nós. Mas o meu está minúsculo. Minúsculo? Não tem como arrumar isso aí. Depois você arruma. No 27, porém dentro de vós o meu espírito. É espírito de Deus. Então não pode estar falando de um espírito minúsculo. É o meu espírito. Amém? Vamos para o último texto, 2 Coríntios, só para os irmãos entenderem o que é a água. Assim, a água aqui, purificando as mentes daquele que foi regenerado pela vida. Entende, irmãos? Agora 2 Coríntios 4. Verso de número 6. Olha isso, irmãos. Se não traz um pouco mais de luz para a nossa leitura? O apóstolo Paulo vai falar assim ao povo de Corinto. Os irmãos acharam aí, não? Procura 2 Coríntios 4. 4. Achei. Verso 6. Irmãos, deixa eu falar para os irmãos. Agora para os irmãos, com entendimento. Vamos ver se os irmãos pegaram. O que é a verdade absoluta? Os irmãos estavam aqui, acho. Isso. Hã? Isso. Também, aí, Sandro, de novo, fala mais alto para o povo ouvir. O que é a verdade absoluta, nós santos? A palavra. A palavra de Deus é a verdade, que é Cristo. Amém? O que é a verdade de Deus? A palavra é o próprio Cristo, o próprio Verbo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. É a palavra, não sou eu, irmãos, é a palavra. 2 Coríntios, capítulo número 4, verso número 6. Porque Deus disse, quem disse? Deus. Tenha zelo quando você ler textos assim, tá? Deus disse que das trevas resplandece a luz. E é quem resplandeceu em nossos corações. O que entrou no coração do homem, segundo Ezequiel, que nós acabamos de ler? Luz. O Espírito da vida. Para que isso entrou no nosso coração? Para que o Espírito Santo... Mas aqui a ideia é que resplandeceu no coração do homem. Então entendo o que nós lemos em Ezequiel, irmãos. O Espírito foi dado dentro do homem, no Espírito do homem. Darei a vós um novo Espírito. E o Espírito Santo habitou nesse Espírito humano, ao qual recebeu a vida de Deus. E lá em Ezequiel, ele está dizendo que aspergirei água sobre vós, para que os vossos corações tenham uma purificação. Então o Espírito Santo que agora habita em mim, que está dentro de mim e me trouxe vida,
ele vai ser o intermediador pela palavra de Deus de iluminar o meu coração, tirando toda a mentira do meu coração e colocando no meu coração as verdades de Deus. E qual é a intenção do Espírito que está dentro de mim em vida? Trazendo a revelação da palavra. Qual é a intenção disso? Qual é a ideia disso? Nós vamos ver no texto de 2 Coríntios. Ele diz que das trevas onde a gente tinha, resplandeça a luz, e a luz resplandeça no nosso coração, ou seja, por conta do Espírito habitando em mim, e a palavra viva gerando algo em mim, o meu coração agora vai transmitir luz. Não é só porque eu recebi vida, porque essa vida foi inundada ao meu coração, à minha alma, a fim do quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. O ouro, a glória que foi mostrada ao povo. Você quer conhecer o ouro verdadeiro? Agora a gente não bebe ouro, a gente não bebe, eu bebo da água da vida. Eu creio na luz, a luz coloca em mim a luz e eu me torno filho da luz. Lembra do início da aula? O filho da luz, que é a luz, ele emana em todo o meu ser, em toda a minha alma, pela palavra. Este Espírito que habita em mim traz toda a revelação da glória de Deus. Você quer ver um crente conhecer a verdadeira glória de Deus? Ele primeiro precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não acredito em crente que não lê Bíblia, porque eu vou ficar com a palavra de Deus e não com o que eu ouço, porque o que eu ouço pode pregar peça aos meus ouvidos e não ser a verdade. Amém, irmãos? Na face de Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, por meio do Espírito Santo. Graças eu dou ao Senhor. Eu estendi um pouquinho mais para a gente terminar o candelabro, porque senão ia ficar só o finalzinho e não ia dar para, né? Os irmãos têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Comentar? Perguntar? Sim? Não? Entenderam? Pastor, vou fazer só uma perguntinha. Pode fazer. Não, é que eu vi o negócio, eu fiquei curiosa. Se eu souber, eu respondo, senão eu chamo o pastor. Sabe, com certeza sabe. Aqui no 7 está assim, ó. Entretanto, esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro. Esse vaso de barro é o nosso corpo? Está encerrado. Esse tesouro, né, de ouro está guardado dentro de um vaso de barro. Esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro. Continua lendo. Isto é, no nosso... Ah, está aqui. Isto é, no nosso corpo fraco, todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Ah, é que eu não vi tudo, eu só tinha Entendeu? Mas respondeu aí, né? Não, amém? Né? Amém, meus irmãos? Não, tá certo. Eu sou vermelha mesmo. Tá certo. Fiquei com vergonha agora. Tá certo, querido. Não, É que mas... eu só vi um pedacinho ali, eu falei, nossa, será que esse vaso aqui é o nosso corpo? É. Ah, mas tá bom, valeu. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, amem a palavra do Senhor. Amem. Não existe uma... Irmãos, não creem. Parem de crer naquilo que vocês veem. Parem de crer naquilo que vocês ouvem. Parem de crer naquilo que vocês sentem. Se não for por meio do Espírito que traz vida a nós, talvez sentir, ouvir ou ver pode estar te levando para uma direção perigosa. O justo precisa viver pela fé. A prova disso, eu vou começar um estudo lá em Bragança, né? E um livro que eu estou trazendo para os irmãos, que é um livro do Ronaldo, eu li pela 1000ª vez esse livro, e ele começa falando de coisas assim tremendas. A gente realmente não sabe ser cristão, ser crente, porque a gente recebeu o Filho, que é a maior glória de Deus pela fé, e uma geladeira a gente quer orar para o Senhor dar, porque eu preciso vir na igreja, eu tenho que ser bonzinho. E irmãos, eu vou dizer mais para os irmãos: você quer o reino, sim ou não? Até as obras que você tem que fazer, porque por violência se entra, não são obras que você vai fazer, são as obras que Deus vai criar em você. Porque se você ainda está achando, eu vou entrar porque eu estou me esforçando, irmãos, nem para o reino você vai participar, porque toda a glória tem que ser dele, tudo tem que ser proveniente dele. Lembra o que Paulo disse? Eu trabalhei muito mais do que os meus amigos apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus habitava em mim. Ele diz, não fui eu que trabalhei, foi Deus quem trabalhou. A Bíblia diz que por esforço nós entramos no reino, mas quem diz que o esforço é nosso? É só você se doar à palavra do Senhor e à verdade do Senhor, e as coisas vão acontecer na sua vida. Sim? Amém. Dudu, vamos lá? Senão vai virar vigília. Aleluias. Depois, né, nós vamos entrar em outro tema, vamos sair do candelabro, depois a gente volta no candelabro de novo.
Mas eu espero que os irmãos tenham entendido